Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 4 de julho, segunda-feira, vamos falar sobre a disfunção da tireoide. Um problema comum que atinge na grande maioria as mulheres. Você em casa às vezes já passou por este problema ou está tendo este problema, muitas vezes não sabe e outras vezes você sabe, está tratando, então vamos tirar todas as dúvidas sobre disfunção da tireoide. Os abraços de hoje vão para a Cleodete Souza Ferreira e seus familiares, moradores do bairro Jardim Petrópolis. Também um abraço especial para Antônia e seus familiares, moradores da Cidade Morena. E para a turma N70 do curso de Serviço Social da Universidade Anhanguera Uniderp. Essa turma de serviço social me causou muita impressão, porque são pessoas maravilhosas que impressionam qualquer pessoa, unidas, que realmente têm o objetivo de servir o próximo. E um abraço especial para dois aniversariantes. Dr. Valdimário Rodrigues, ginecologista, hoje presidindo junto com o Eudes, a Unimed do Brasil. É o terceiro homem dentro da Unimed hoje, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Meu irmão, Valdimário, parabéns, muitos anos de vida, que Deus possa conservá-lo assim, que você, junto à tua esposa, tuas filhas, tanto a Maria Lina como a Mariana, teus pais, você possa encontrar sempre a paz e a felicidade. Conte sempre comigo. E também um outro aniversariante, meu filho, Paulinho, Paulo Ciufi Filho, que você possa alcançar os seus objetivos, muita paz, muita saúde para você, meu filho. Que Deus possa acompanhar os seus passos. Você que é um menino bom, uma pessoa que realmente tem objetivos na vida, está estudando muito, quer seguir os meus passos na medicina, seja realmente um estudioso, mas continue sempre na tua fé e seja sempre esse bom filho, bom irmão que você é e bom amigo para todos que o cercam. Parabéns, Deus te abençoe. Sintomas como falta de ânimo, irritação, perda ou aumento do peso sem motivo, a primeira hipótese a ser investigada é a disfunção da tireoide. O mau funcionamento da glândula responsável pela produção de hormônios e que regula o metabolismo do nosso organismo pode gerar vários desconfortos à pessoa. No entanto, quando o corpo dá o alerta, a avaliação tem que ser feita cuidadosamente para que problemas maiores não venham surgir, como um tumor cancerígeno, por exemplo. Como vocês veem, a tireoide é um órgão responsável por tudo isso. E sobre este assunto, vou conversar com um amigo meu de longa data, amigo de faculdade, ele que é especialista neste assunto, endocrinologista, presidente da Sociedade de Endocrinologia do Mato Grosso do Sul, Dr. Walter Rodrigues Júnior. Bom dia. Bom dia. Dr. Walter, explica para quem está nos assistindo o que vem a ser tireoide. Muito bem, eu trouxe uma figura para ilustrar a glândula tireoide. Então, todas as pessoas têm a glândula tireoide, é uma glândula que fica na região anterior do pescoço, um pouquinho mais abaixo, e produz hormônios tireoidianos, T3, T4, que caem na corrente sanguínea e vão a todas as células do organismo estimular o funcionamento do corpo. Quer dizer, então, que é uma glândula de suma importância. Ela é fundamental. Não se vive sem os hormônios tireoidianos circulantes, né? E quais são as causas, Dr. Walter, que levam a pessoa a ter uma disfunção nessa glândula? A disfunção pode ser tanto uma falta de hormônio quanto um excesso na produção do hormônio. A falta do hormônio, normalmente você tem uma inflamação na glândula que compromete a produção do hormônio e leva a um quadro chamado hipotireoidismo. E pode ocorrer o contrário também, que aí seria o hipertireoidismo, geralmente uma doença autoimune chamada doença de Graves, em que há um excesso de produção
de hormônio. E aí você tem, como eu disse, um hipertireoidismo, que é o contrário do hipo, o organismo fica acelerado, e no hipotireoidismo o organismo fica lento. Essa disfunção da tireoide, ela atinge mais as mulheres mesmo? Atinge cerca de 8 vezes mais as mulheres. Talvez não exista uma explicação muito detalhada. Talvez sejam as próprias gestações que vão agredindo a tireoide e acaba sendo acometida mais tarde. Quais seriam os principais e primeiros sintomas que apareceriam na disfunção da tireoide? No caso do hipotireoidismo, a pessoa começa a desenvolver fraqueza, fadiga, sonolência, desânimo. E se não for tratado, isso vai avançando. Começa com edema, inchaço pelo corpo e assim até um quadro mais dramático, naqueles quadros mais acentuados, onde você não tem produção nenhuma, pode evoluir até para um coma. Até chegar num coma pode acontecer? Pode acontecer, coma mixedematoso. Dependendo se é hipo ou se é hiper, nós vamos ter sinais diferentes. No caso do hipertireoidismo, aí acontece o contrário. O organismo fica acelerado. Então a pessoa começa com irritabilidade, insônia, palpitação, então emagrecimento, sudorese excessiva. Então são dois extremos. Num, o hipotireoidismo, o organismo fica extremamente lento. No outro, o organismo fica extremamente agitado, funcionando muito mais do que deveria. Quer dizer, então, as pessoas em casa preocupadas agora, será que eu tenho hipo, se eu tenho hiper, tentam se encaixar nesses sintomas. Como que se faz esse diagnóstico? É clínico, tem exames, tem ultrassom, tem o que é feito? Normalmente, para você avaliar a função da glândula, deve-se dosar o TSH e o T4 livre, que são exames de sangue. E se houver necessidade também, a presença de um nódulo, a glândula está aumentada, pode-se fazer uma ultrassonografia da glândula também. Então, você fecha o diagnóstico com a clínica e aí através dos exames de sangue e ultrassom. Se for só para ver a função, se a glândula está funcionando adequadamente, TSH e T4 livre. Só esses dois exames de sangue já resolvem. Existe tratamento para a disfunção da tireoide? Sim, o tratamento no caso do hipotireoidismo é um tratamento muito simples, é só a reposição de T4, 1 hora antes do café da manhã, um pequeno comprimido, e aí a dose depende de cada caso, e o paciente está tratado. Só T4, não há necessidade de repor T3, apenas o T4 de manhã já é suficiente, um tratamento extremamente simples. Tratamento para o controle da disfunção da tireoide tem que ser feito por toda a vida? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Eu disse que era rapidinho porque o tema é de fundamental importância. Estamos falando da disfunção da tireoide. Muitas mulheres são acometidas por essa disfunção, até jovenzinhas já passando por este problema. Então é importante que a gente tire todas as dúvidas. Estamos aqui com um especialista neste assunto, ele que é endocrinologista, presidente da Sociedade de Endocrinologia aqui do Mato Grosso do Sul, Dr. Walter Rodrigues Júnior. Dr. Walter, eu lhe perguntei no bloco anterior, e o nosso programa vai para o Mato Grosso do Sul inteiro. O tratamento para o controle da disfunção da tireoide tem que ser feito por toda a vida? Na grande maioria das vezes, o hipotireoidismo deve ser tratado por toda a vida. Mas é muito importante que se diga que naqueles casos onde o tratamento for interrompido, é o médico que tem que orientar a interrupção. Existem situações que a paciente para de tomar o medicamento e depois coloca em risco a sua vida. Então, olha só. É importante isso que o Dr. Walter falou. Não vai parar por sua conta porque você acha que já melhorou, que você já está bem, que você não tem mais aqueles sintomas de antigamente. Você pode colocar em risco a sua vida. Você é uma autoridade no assunto falando, é um especialista. Então é importante que você procure o endocrinologista, e aí tem que ser o endocrinologista mesmo, não é o curioso, aquele que acha que sabe. Tem que ser um médico especialista para colocar o tratamento em dia. Porque tem tratamento, Dr. Walter, que começa com o hipotireoidismo, começa a tratar
e depois tem que tratar o hiper, de repente, ou está no hiper e vem para o hipo? Pode acontecer isso? Não é comum. Às vezes o hipertireoidismo, tanto pela doença quanto pelo tratamento, que são medicamentos que bloqueiam a produção do hormônio tireoidiano em excesso, ou iodo radioativo, ou cirurgia, ele pode desenvolver mais tarde hipotireoidismo. E aí tem que tratar. São diferentes os tratamentos. São totalmente diferentes, que as doenças são em polos opostos, né? Mas os dois têm que tratar de maneira bem adequada. Nós recebemos uma carta de uma paciente perguntando sobre a tireoidite de Hashimoto. O que vem a ser isso? A tireoidite de Hashimoto é uma inflamação crônica que dá na glândula, uma inflamação por linfócitos, que são pequenas células do sangue. Não tem uma causa muito bem definida, mas ela é a principal causa de hipotireoidismo. Então, primeiro tem que avaliar se tem hipotireoidismo ou não. Porque às vezes você tem a inflamação, mas não tem o hipotireoidismo. Apesar da inflamação, a glândula está produzindo adequadamente. Aí você tem que dosar TSH e T4 livre para ver se há necessidade de entrar com um hormônio tireoidiano. Fale um pouquinho dos nódulos tireoidianos, que foi também um e-mail que nós recebemos. Os nódulos tireoidianos são muito comuns. Então, são nódulos localizados na glândula da tireoide. Cerca de 50% da população tem nódulo tireoidiano. Felizmente, na grande maioria das vezes, 95% das vezes, esses nódulos são benignos. É uma tireoidite, é um cisto, ou é um tumor benigno, e só 4, 5% das vezes do nódulo palpável é um câncer. Mas ele deve ser sempre investigado, assim que constatado, através do TSH, do T4 livre e de uma ultrassonografia para ver qual vai ser a conduta em relação a esse nódulo. Também avaliado pelo especialista. Sem dúvida. Quer dizer, nós temos hoje endocrinologistas espalhados pelo estado, né? Tem. As cidades que não tem próximo, né? Exatamente. Caso que é utilizada a punção da tireoide, desse nódulo, quais são? Após constatada a presença do nódulo pela palpação ou pela ultrassonografia, esse nódulo tem que ser avaliado. Hoje os dados de ultrassonografia, eles te dão muita precisão, se esse nódulo é irregular, se esse nódulo tem circulação central, se tem microcalcificações. Então todo nódulo suspeito deve ser submetido a uma punção aspirativa com uma agulha fina, que é um exame simples e seguro. Até para afastar alguma coisa maligna? Sobretudo para afastar um câncer. Por que nós estamos tendo muitos casos de disfunção da tireoide? Você em casa sabe que na sua família apareceu alguém, uma mulher, tia, mãe, avó, filha, que está com problema da tireoide. Em toda casa parece que tem um caso de tireoide. Por que está aparecendo mais do que antigamente? Num primeiro momento que a gente está procurando mais a doença. Então você acaba encontrando, você dosa TSH, T4 livre e faz ultrassom. Então você acaba encontrando mais porque você está procurando mais. Mas de fato, nós estamos vivendo aí uma epidemia de distúrbios da tireoide. Não se sabe exatamente a causa. Provavelmente é pelo excesso de iodo que nós ingerimos. E nós temos o sal que é iodado. A gente infelizmente tem o costume de fazer uma ingesta salina exagerada e acaba ingerindo muito iodo. Isso pode estar causando um processo inflamatório na tireoide ao longo do tempo. Então, uma dica para todos que estão em casa: não exagerar no sal seria uma boa dica. Seria, inclusive para outros cuidados de vida, como a hipertensão arterial também, você já cuidaria outros fatores, né? Então, o sal não vai fazer bem mesmo. Não tem uma coisa que você fala assim, não, eu vou comer bastante sal que vai ser bom. Não tem nada que vai te trazer benefício com sal. Além do problema da pressão alta, além do excesso de peso, você ainda pode ter uma disfunção da tireoide por causa do iodo que está contido no sal. Dr. Walter, eu quero agradecer a sua presença. Foram orientações bem orientativas mesmo, ilustrativas, porque a nossa população nos pede, através de cartas e e-mails, temas como esse da disfunção da tireoide, porque começaram a aparecer mais e as pessoas ficaram preocupadas. E parabenizar pelo excelente trabalho que os endocrinologistas estão fazendo aqui no nosso município de Campo Grande. Muita gente começa a fazer essas dietas milagrosas, querendo tomar esses remédios aí que são bombas, e eles sempre fazendo um trabalho ético, os endocrinologistas sempre falando
que não devemos utilizar esses que levam o organismo ao efeito sanfona, colocando em risco a vida também com essas medicações. Eu sei que o tema não é esse hoje, mas como ele é o presidente da sociedade, eu mando um abraço parabenizando a todos vocês endocrinologistas, porque a população precisa muito dessas informações para não cair no conto daqueles espertalhões que passam essas medicações miraculosas e depois acontecem tragédias aí. Mas parabéns. Tudo bem, muito obrigado. Eu agradeço pelo privilégio de estar aqui no seu programa e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia está à disposição. É isso aí, gente. São médicos profissionais sérios como o Dr. Walter que fazem com que a medicina do Mato Grosso do Sul seja realmente uma realidade a nível nacional. Se você tem críticas, sugestões, denúncias, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, médicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. É muito bom tirarmos as suas dúvidas, você aí na sua casa, eu aqui na TV Campo Grande, com os meus convidados, pois o nosso compromisso é de fé e saúde. Reflexão do dia. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje, pois o importante é viver hoje. Ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Faça da sua vida uma realidade no dia de hoje. Mas faça dessa realidade com bastante consciência dos seus atos. Coloque os seus sentimentos para fora, absorva todos os impactos que, infelizmente, os obstáculos que a vida nos coloca são possíveis da gente ultrapassar, mas olhe com amor, com carinho e com esperança para que o hoje possa se repetir amanhã.